Dentro do ambiente da academia surgem alguns mitos em relação a algumas atitudes que você deveria ter para garantir os resultados. Mas se eu te disser que na verdade a maioria desses mitos eles vão estar muito mais comprometendo o seu resultado do que realmente garantindo algo mais eficiente. Então vem comigo ao longo desse vídeo que eu vou mostrar para vocês 7 mitos sobre a academia que podem estar atrapalhando seus resultados. Salve, salve meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é o seguinte, né? Vou apresentar para vocês aqui uma listinha de 7 mitos da academia que muitas vezes a galera tem uma forte crença que aquilo aí realmente vai trazer alguma eficiência, algum resultado melhor do que você fazer o convencional, por assim dizer, mas na verdade não. Muitas vezes esses mitos, essas atitudes que você pode estar tendo dentro da academia estão mais prejudicando seus resultados ou servindo para nada do que realmente garantindo alguma coisa a mais aí na hora de você buscar alguma mudança, seja ela o ganho de massa ou até mesmo o emagrecimento, enfim, por aí vai. Independente do seu objetivo, essas atitudes podem estar muito mais prejudicando você. Beleza? Mas antes da gente ir pro assunto do vídeo, eu vou pedir para vocês que deixem o like aqui nesse vídeo, se inscrevam no canal também e ativem o sininho aí das notificações para não perder nenhum vídeo. Dá uma olhadinha aí no canal. 2 semaninhas atrás eu postei um vídeo em relação ao react sobre os acidentes na academia, trouxe algumas informações muito importantes de segurança para vocês aí não acontecer aquilo com vocês, e a gente deu um pouquinho de risada, foi um vídeo um pouquinho mais descontraído. E não só isso, me segue lá no Instagram também, vou deixar o arroba aparecendo aqui embaixo, também vai estar na descrição do vídeo. Lá tem conteúdo diário nos stories e é uma forma de vocês terem um contato mais direto comigo. Bom, dados todos esses avisos, vamos aí para nossa lista aqui sobre os 7 mitos. Vou começar aqui com o primeiro, que é: suar faz com que você emagreça mais rápido, emagreça mais eficientemente. Esse é um pensamento muito comum que as pessoas têm, uma associação, né? Que você suar, você está perdendo mais caloria, o seu treino está sendo melhor porque você está suando, então logo você está se esforçando mais. E a verdade é que não, galera. Você tem o processo ali de sudorese que a gente fala, né? Que é o processo de perda de água. Na verdade, vai estar te causando uma desidratação. E somente isso. É claro que você provavelmente vai perceber essa questão na balança pós o seu treino. Então você chega ali, vamos dar um exemplo, né? Você entrou na academia com 76 quilos. E aí foi se pesar no final do treino e estava lá com 75. Isso aconteceu porque você desidratou. O músculo no nosso corpo, ele retém água para fazer todo um processo ali de fisiológico. E aí, por conta disso, quando você entra em algum exercício com mais intensidade, você acaba então suando, você usa a água do corpo para fazer um processo de resfriamento do nosso corpo, né? Para não elevar a temperatura a níveis que poderiam trazer um malefício para nós. Então, assim, a sudorese, né, galera, ela é basicamente um processo fisiológico ali para controle térmico do corpo. E aí você perde água, você desidrata e você perde peso, mas você só perdeu água. Depois do seu treino, quando você for repor ali, tomar água normalmente, você vai ganhar aquele peso novamente. Então, assim, suar não emagrece. E um outro detalhe também que acontece bastante é a galera, por exemplo, querer fazer uma esteira, um cardio com blusa, porque aí vai suar mais e vai perder mais peso. E isso daí não acontece, ok? Então, assim, o que realmente emagrece é a questão do déficit calórico. É um treino bem feito, associado com uma boa dieta, pensando ali numa questão de gasto calórico menor do que você consome para aí você ter o emagrecimento saudável. Segundo mito também que é bem falado é que a questão do treino leve, ela não dá resultado, né? Você precisa dar sempre o seu melhor no seu treino, você precisa fazer um treino pesado a todo momento, todos os dias que você for para a academia, porque só dessa forma você vai ter um resultado. Não é bem por aí, tá certo? Você às vezes vai ter dias que não vai estar bem, você vai ter dias que você vai estar mais cansado, então talvez você não vai ter um treino tão eficiente assim. E entrar com um treino leve naquele dia de forma estratégica pode ser uma maneira aí de você conseguir manter um descanso ativo, né, que a gente fala, que é uma recuperação ali com um volume de treino menor, com uma carga menos excessiva, para você se recuperar e aí depois, posteriormente, nos outros dias, começar a treinar pesado novamente. É claro que essa questão de treino leve ao treino pesado, ficar mantendo por longos períodos, não é saudável, não vai ser bom para você. Se você manter um treino leve por muito tempo, você vai perder força, vai perder a intensidade ali, o estímulo para o seu treino. Mas ao mesmo tempo, se você treinar pesado também por muito tempo, você vai começar a entrar no que a gente chama de overtraining, né? Que é basicamente você ter uma sobrecarga tão alta do treino que ao invés de você colher algum benefício, na verdade você vai estar tendo malefício. Então, certo para tudo isso é a fazer a nossa queridíssima periodização, né? Você
fazer um planejamento dos seus treinos, variando o volume e aí fazendo treinos leves e pesados de forma estratégica. Terceiro mito muito comum também dentro da musculação é que para você crescer, você realmente ganhar massa muscular, você precisa sentir dor. E isso não é necessariamente uma verdade. Não significa que seu treino foi ruim se no outro dia você não teve aquela questão da dor tardia pós-treino. Muito pelo contrário. Isso significa que você está se adaptando ao estímulo que você está tendo nos seus treinos e aí está começando a ter um treino mais eficiente e ter resultados sim. Você pode ter resultados sem ter dor tardia. O que acontece é que o nosso corpo ele se adapta aos estímulos que a gente fornece para ele. Então, quando você está um bom tempo ali treinando com aquela carga, aquele volume de treino, você vai se adaptando àquilo. E ao longo de dias, semanas, você vai se acostumar com aquele estímulo e aí seu corpo não sofre tanto com aquilo. Por isso que é muito comum iniciantes sofrerem um pouquinho mais em relação a essa questão de dor muscular quando está começando a treinar. Por quê? Você às vezes está saindo de um sedentarismo, uma pessoa que não treina, não fazia nada, e aí com esse estímulo constante que você vai tendo, você acaba então entrando nessa questão da dor tardia logo no começo dos seus treinos, mas depois você vai se adaptando àquilo e aí você não vai sentir aquela dor pesada assim como foi lá no seu começo. Então assim, se você treina pesado no seu treino, você percebe que você consegue estar chegando próximo ou na falha ali dos exercícios, você está conseguindo realmente ter um treino eficiente, sentiu que o treino foi pegado ali no dia, pode ter certeza que os resultados vão vir com o tempo, porque você precisa mais de paciência do que realmente ter essa questão de sofrer dor ali após os seus exercícios. O quarto mito aqui é em relação à mulher que treina pesado, ela acaba ficando masculinizada. Pois bem, galera, isso daí também não é uma verdade. E eu já vou relacionar esse mito aqui também, que treinar peitoral faz com que você perca seios, né? É muito comum as mulheres associarem esse tipo de questão também. Mas a verdade é que não, pessoal. Se a mulher, ela treina, ela vai ter uma tendência normalmente a querer treinar mais membros inferiores do que superior. É comum, né, ter um gosto estético por essa questão, mas se a mulher ela vai treinar ali a sua região superior também, ela vai ficar definida, ela vai ganhar musculatura em formato feminino, ela não vai ficar masculinizada em nenhum momento. Então assim, se ela tem uma dieta adequada, o treino também é adequado em relação aos estímulos, ela não vai ter esse problema estético, caso seja um problema. E também essa questão de perder seio treinando, por exemplo, peitoral. Não existe, galera, essa questão de treinar para perca de gordura localizada. Se você treina braço, você perde gordura do braço. Não necessariamente isso daí acontece. Por quê? No nosso corpo, a gordura ela é distribuída de forma homogênea, então você tem o centro ali do corpo com mais percentual de gordura e depois a periferia, que são os membros, né, o braço e a perna, tem um pouco menos de gordura. E você perde gordura também de forma homogênea. O nosso corpo vai distribuindo essa gordura em nós para fazer com que fique de forma equilibrada. Ou seja, você não vai perder o seio. O que vai fazer você perder realmente o volume de seio, que é gordura, é fazer uma dieta de déficit calórico. Ou seja, você realmente fazer uma dieta focada em emagrecer. Aí sim, dependendo da sua genética, dependendo de como o corpo reage, você pode acabar perdendo seio. Mas treinar peitoral especificamente não faz com que você perca seio. Quinto mito aqui também é em relação ao aeróbico em jejum, né, que queima mais gordura. E a verdade é que não, galera. Não importa se você está fazendo ali o seu treino em jejum ou pós a alimentação, porque no fim das contas, o que vai importar vai ser a sua alimentação ao longo do dia. Não tem nenhuma relação onde você fazer um aeróbico antes de comer vai fazer com que você queime mais gordura ou alguma coisa assim. E aí, nessa questão desse mito também, é só a gente pegar um raciocínio bem simples. Vamos supor o seguinte, eu estou fazendo um aeróbico em jejum, mas aí eu terminei esse aeróbico, fiz lá meia hora de esteira, por exemplo. Depois, ao longo do meu dia, eu vou comer pastel, lanche, fritura e tudo mais e ingerir, sei lá, 3.000 calorias, enquanto eu precisaria de 2.500. Então, como que eu vou perder mais gordura nesse aeróbico em jejum, sendo que ao longo do dia eu ingeri muito mais calorias do que eu precisava? Então, eu acabei, na verdade, engordando. Ou seja, o aeróbico em jejum ele não serviu para nada. Então, é só um detalhe. Mas por que algumas pessoas costumam fazer o aeróbico em jejum? É uma questão de estratégia, pessoal, para não se sentir mal durante o treino, né? Às vezes você tem um horário de cedo para fazer o seu treino e aí se você fizer uma alimentação, você vai treinar muito em cima da hora
e aí você pode passar mal, ter um pouquinho de problema no estômago, dor no estômago por conta de compressão abdominal, enfim. Então, por conta disso, aí você faz o uso do aeróbico em jejum como uma forma estratégica de fazer o seu treino eficiente e aí não acabar passando mal. Mas em relação a perder mais gordura, isso não existe. Vamos agora para o nosso sexto mito aqui, que é em relação a suplemento. Ele é essencial para você crescer. E a verdade é que não, galera. Suplemento, eu já falei em alguns vídeos aí, é a ideia de ser um complemento da sua alimentação, mas não um substituto. Isso é muito importante vocês entenderem também em relação ao suplemento. Então, a gente fala muito em relação ao whey, creatina, pré-treino, BCAA, enfim, você vê aí muitos influenciadores falando sobre suplementos como se fosse algo essencial, mas a verdade é que não. Por exemplo, se você estiver numa dieta de querer ganhar massa muscular e você tem uma quantidade de proteína ali para ser ingerido, com a alimentação tradicional, você está conseguindo bater essa meta de proteína diária, não tem necessidade de você fazer o uso de, por exemplo, um whey. Agora, se você percebe que você tem que ingerir muita proteína ao longo do dia e está difícil pela alimentação sólida, convencional, aí sim o suplemento pode entrar com uma ideia de complemento da sua dieta para realmente você conseguir atingir aquela meta de proteína do dia. Então, assim, ele não é essencial, até porque você consegue ter resultados fazendo uma alimentação convencional tranquilamente, mas é uma ideia de praticidade quando você realmente for precisar ali, quando a alimentação sólida está sendo difícil, você tem que comer muito, muitas refeições, ou um alto volume de comida, então aí você consegue trazer essa eficiência, essa praticidade utilizando suplementos. E por fim, meus queridos, vamos falar aqui sobre o último, né, o sétimo mito, que é fazer abdominal faz com que você seque a barriga, né? Ou faz com que você perca a barriga. É uma associação bem comum e eu acabei explicando isso daí em relação à mulher, né? Ou no quarto mito da mulher que treina pesado acaba ficando masculinizada, que não é verdade, galera. Não existe essa questão de você treinar um músculo específico para perder gordura específica. Como eu já falei, o corpo ele se comporta de forma adaptativa em relação ao que você está estimulando. Então, se você tem uma gordura ali no corpo, ela é distribuída de forma estratégica e quando você vai perdendo, ela também é. E o abdômen, ele é uma das últimas regiões a perder gordura. Você precisaria estar num déficit calórico ali, num percentual de gordura muito baixo para começar a aparecer aquele tanquinho, os gominhos do abdômen, por exemplo, em torno ali tranquilamente de 7 a 8% de BF, né, de gordura corporal que você precisa ter para perder essa gordura abdominal e realmente ficar com aquela pele mais seca, fina e com o abdômen trincado, né? Então, assim, não existe essa questão de você treinar músculo específico para perder gordura daquela parte. E com isso, meus queridos, falando aí sobre o sétimo mito, a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. E aí eu queria saber de vocês de quais desses mitos aí vocês acreditavam. Comenta aqui embaixo que eu quero saber bastante aí. E também compartilha com aquele amigo que vive errando na academia, manda esse vídeo aí para ele, porque às vezes existem alguns pensamentos comuns que a gente tem que parece que é tão real, mas a verdade é que não, né? Então eu tô esclarecendo aqui para vocês em relação a alguns desses mitos aí da academia. Beleza? Então, meus queridos, eu vou finalizar o vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, fiquem bem e até a próxima. Tamo junto e bom treino!